Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui explicar como foi o processo de tirar o visto. Não sei se é tirar o visto. Eu consegui o visto americano, eu e o Fernando, e a gente ficou muito feliz. E aí eu tive muitas dúvidas antes disso, então eu acho que esse vídeo vai ajudar alguém. E então eu vim explicar um pouco como foi. Primeiro você tem que ter o passaporte e aí você tem que pagar a taxa do visto. A gente pagou arredondando R$ 400, foi 300 e alguma coisa, mais para 400. E aí você pagando, você agenda. Você tem que agendar 2 visitas. Uma ao CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, e a outra ao consulado. Aqui em São Paulo tem 2 casos, o da Vila Mariana e o de Pinheiros. Primeiro a gente tinha agendado para Vila Mariana, só que daí meu pai falou que era longe de tudo, tipo, não tinha metrô, não tinha nada. E a gente achou melhor marcar no de Pinheiros. Na verdade, eu nem perguntei se era perto nada, só agendei no de Pinheiros. E agendei para um domingo à tarde, 3h30. Domingo é o melhor dia, porque é vazio, porque ninguém vai querer ir pra lá de tarde, se locomover, num domingo, vai perder o domingo pra fazer isso. Mas como a gente não tinha nada pra fazer, eu marquei pro domingo. E a gente chegou lá e foi super rapidinho. Nós chegamos e passou pela revista. Lá você pode entrar com o celular desligado. Você não pode entrar com o celular no consulado, mas no caso você pode sim, tanto que eles tenham, contanto que ele esteja desligado. Hoje eu tô de rosca aqui pra gravar esse vídeo. E aí a gente passa pela revista e vai para as atendentes. Elas pegam, a única coisa que você precisa levar é o passaporte, a página de que você, a confirmação de que você preencheu o DS 160, que eu acho que vai pro e-mail, e a confirmação de que você agendou a entrevista, que também vai pro e-mail. Essa eu tenho certeza, porque eles precisam do código de barra que tá nos dois, então você tem que imprimir. Mas é a única coisa que você precisa levar. Lá na frente vai ter tipo uma placa, foto, não sei o que, documentos, impressões digitais. Você não precisa levar mais nada. Não precisa. Porque senão você vai gastar dinheiro à toa, porque antes de entrar a gente não sabe o que precisa, não sabe como acontece lá dentro. E ficou super nervoso. Mas são as únicas coisas. Não precisa de RG, não precisa de mais nada. Nada. E aí você dá pra ela faz o seu cadastro lá e manda você seguir. Seguindo, você vai entrar numa filinha, que eu acho que tinha 5 pessoas na nossa frente no máximo. E aí é onde tem os guichês, que você vai pra tirar as impressões digitais e a foto. A única coisa, você não demora nem 10 minutos, pelo menos a gente não demorou nem 10 minutos, já que tava vazio. Entramos, fomos pra fila, saímos já fomos embora. O único problema é que não é perto de metrô, nem ônibus, nada passa lá. Então nós pegamos o metrô, descemos no... E quando a gente foi, tava tendo uma operação na estação, então a gente desceu na Paulista, pegou um ônibus até a Faria Lima, e da Faria Lima a gente pegou outro ônibus e desceu na Praça Pan-Americano. Dessa praça, a gente foi subindo, só que era 2 quilômetros, muito longe, e era subida. Então a gente pegou um táxi, acho que deu R$ 10 a ida e deu R$ 15 a volta, porque a gente voltou até a praça e fomos no Mac depois. Então, o único ponto negativo foi esse, mas foi super rapidinho, as pessoas eram muito simpáticas com a gente. E aí, a visita ao consulado, eu perguntei lá no caso, como eu tenho 16, perguntei se precisaria ir o responsável pro consulado comigo. E a moça falou assim, não, precisa, não sei o quê. E eu procurei muito na internet isso pra saber e não tinha em nenhum lugar. E aí, no consulado, na hora que a gente foi entrar, a gente saiu daqui 9 e pouca da manhã e marcamos lá meio-dia, meio-dia 10. Acho que eu era meio-dia 10 e o Fernando era meio-dia. Mas nós fomos juntos com meu pai, né? Já que ela falou que precisava do responsável. E aí a gente saiu daqui 9 e pouco e chegamos lá meio-dia 5. Na hora que você chega, tem um carinha na porta, que ele era muito legal. Ele pega o papel só pra ver a confirmação e daí ele te manda entrar. E tem um outro cara no meio do caminho, logo atrás dele, que tira ele escaneia o seu código de barras. Não sei como fala, mas acho que é escanear. Ele escaneia o seu código de barras e manda você ir pra fila. E aí eu perguntei pros dois se precisaria do responsável. Eles falaram que não precisa.
só vai se eu quiser, tipo, pra ficar lá comigo, mas que ele pode, quer dizer que ele pode entrar, mas não é necessário. Então, não precisa de responsável para menor de idade. E lembrando que se você for menor de 16, você nem precisa fazer isso tudo, que seu visto já é aprovado direto, não precisa ir fazer entrevista, então é muito melhor. Mas eu fui uma cabeçuda e eu quis tirar agora. Então, não precisa ir. Meu pai foi, mas não fez nada, ele só ficou lá do meu lado. E aí a gente pega uma fila que tem vários guichezinhos assim. É uma mesa, na verdade, reta, com várias pessoas, como se fossem guichezinhos, que elas vão te chamando e aí elas recolhem seu passaporte e esses dois outros papéis que você usou no caso. Os mesmos papéis, só isso que eles pegam. E aí eles mandam você pra fila da revista. Isso fica com eles. A fila da revista demorou um pouco, porque a mulher leva a bolsa, leva tudo, enfia a casa lá dentro. Mas eu já sabia, então eu não levei nada, nem eles. Você não pode entrar com o celular lá, não pode. E a gente então nem levou, só que tem que tirar o cinto. Aí eles tiraram o cinto, mas normal. Levamos só uma pastinha com os documentos. Eu não levei documento nenhum, na verdade. O Fernando levou tudo, porque eu falei tudo assim pra ele que precisava levar. E falei pra ele não esquecer. E eu esqueci de levar. E aí eu levei, tipo, xerox de CPF do meu pai, xerox do Olerite e o imposto de renda. Acho que foi as únicas coisas que eu levei. Eu levei, meu histórico escolar também eu levei, mas só isso. E o Fernando levou, tipo, tudo, comprovante de renda, blá, 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 um monte de coisa. Enfim, passando pela revista, eles mandam você entrar e é, tipo, um lugar muito, muito grande, assim. Parece uma praça. E tem lugar pra comer e tem água também pra você beber de graça. E a gente desceu e fica tipo umas mulheres assim numa mesinha, chamando os nomes do passaporte e mandando você ir pra fila, que é uma fila muito grande, essa fila que demora muito. É uma fila pra você ir pra outra fila, pra vocês terem noção. Você chega, tem lugar pra sentar, só que elas chamam muito baixo, então se você não ficar perto delas, você não vai escutar. E para ficar perto dela, você tem que ficar em pé, porque provavelmente todos os assentos vão estar ocupados já. Então, a gente ficou em pé lá perto delas e eles não fazem pela ordem de chegada. Eles misturam tudo os passaportes e quem foi primeiro deu sorte. Porque tinha um casal de pai e filho que estava na nossa frente, era uma filha e um pai. Eles estavam na nossa frente na fila para entregar o passaporte e na fila da revista. E aí, nessa outra fila, lá dentro, o Fernando foi chamado, tipo, na hora que a gente chegou, ele ficou 5 minutos e foi chamado, mas só ele. Eu e esses outros dois, e todo mundo que chegou, tipo, todo mundo que foi junto, demorou pra caramba pra chamar. E o Fernando foi, tipo, a fila deve ter tem muitos zigzags. E ele já tava no segundo quando eu fui chamada. E esses dois foram chamados um pouco antes de mim. E aí, tipo, é uma fila assim, reta, e aí vira pra cá, e aí começam vários zigzags. E o Fernando chegou, tipo, na ponta dessa fila, quando eu já tava, tipo, ainda na metade. E deve ter uns 8 zigzags, eu tava na metade e ele tava lá na ponta. E ele foi encaminhado pro guichê 10. E era um cara no dele. E nisso que eu tava nessa fila, eu fui vendo todo mundo ser reprovado, várias pessoas saindo com o passaporte na mão, e uma cara de triste. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ser reprovada. Eu vi uma senhora sendo reprovada. Eu falei, se uma senhora foi reprovada, imagina eu, né? Então, eu fui ficando muito nervosa, e meu pai tava comigo o tempo todo. Porque podia ficar. E aí o Fernando, ele foi pro guichê 10. E ele ficou lá e, tipo, o cônsul dele fazia muita pergunta. Porque ele demorou pra caramba. Pra vocês terem noção, ele saiu, tipo, uns 20 minutos antes de mim, que ele foi pra fila do zigue-zague. E ele tava lá no cônsul dele. Eu cheguei na ponta da fila do zigue-zague e fui pro guichê do lado dele. Fui pro guichê 9. E tem uma fila também no guichê. E quando eu fui quando eu tava, tipo, umas duas partes, assim, do zigue-zague, ele já tinha ido lá, ou quando eu tava no meio, não lembro, não tenho muita recordação. Ele já tava lá. E aí ele tava no primeiro da fila. E não era chamado. Eu virei a primeira do zigue-zague e fui pro guichê. Eu virei a primeira do guichê
E ele também tava em primeiro, então, tipo, a gente tava um do lado do outro. Meu pai até falou assim, agora tá apostando corrida, não sei o que, pau a pau. E eu fui chamada antes dele. Eu fui pra Consul antes. Só que todo mundo que tava na minha frente foi aprovado. Então eu fiquei mais calma, falei, todo mundo foi, eu também vou ser. Tipo, se todo mundo foi aprovado, eu tenho capacidade de ser aprovada também. E aí ela era muito simpática, ela tinha um cabelo curtinho, assim, ela era uma americana. E ela me deu boa tarde, eu dei boa tarde pra ela, e ela perguntou se eu tava bem, aí eu falei que tava, e, tipo, foi por educação, óbvio, mas eu achei muito legal. E aí eu entreguei o passaporte pra ela perguntou pra onde eu desejava ir, e eu falei que era Orlando e Miami. Ela perguntou com quem eu iria, eu falei que iria só, e depois ela perguntou de novo com quem eu iria. E aí eu falei que iria só, e daí ela falou assim, mas como uma agência de viagens? Eu falei, isso, como uma agência de viagens. Porque no papel eu coloquei que eu ia sozinha. Então se eu falasse que eu ia com o Fernando, eu ia me complicar. E ele colocou no dele que ele ia com a mãe dele. Então se ele falasse que ele ia comigo também, a gente ia se complicar. Então eu falei que eu ia só com a agência de viagens. E aí ela perguntou, como ela viu que meu pai estava comigo, ela perguntou assim, é o senhor que vai pagar? E aí ele falou que era. E ela perguntou o que ele fazia. E aí ele falou do que ele trabalhava. E ela ficou um tempo quieta, perguntou em qual ano da escola eu estava aqui. E aí eu falei que estava no segundo terminando, indo pro terceiro. E ela perguntou se a escola era particular ou pública. Aí eu falei que era particular. E foram as únicas perguntas que ela me fez. Passou, tipo, ela tava digitando as informações. E ela falou assim, parabéns, seu visto foi aprovado. E me deu um papelzinho e falou assim, aqui tá o papel com todas as informações. E aí eu fiquei super feliz. E quando eu saí, o Fernando ainda tava no dele. Eu falei assim, nossa, tá de rosca, né? Tipo, não sei não. Eu fiquei com medo. E ele saiu 5 minutos depois de mim. E ele falou que o dele ele também foi aprovado, mas ele falou que o dele foi totalmente diferente do meu. Ele falou que ele era super rígido e todo mundo na frente dele foi reprovado. Então eu falei que se fosse eu no guichê dele, eu ia começar a chorar e eu ia pegar meu passaporte e falar assim, não, já fui reprovada, se todo mundo foi, né, eu também vou ser, e virar as costas e pronto, e ir embora. Mas ele falou assim que ele foi totalmente diferente, ele fez milhões de perguntas, perguntou qual o propósito da viagem, com quem ele ia, por que ele queria ir pra lá, por que ele não foi no ano passado, porque ele falou que ele ia com a mãe e com o padrasto, e os dois foram ano passado, então ele perguntou, mas por que você não foi ano passado? E o que você faz da vida, com que você trabalha, não sei o que, fez várias outras perguntas, e ele falou que ele foi muito, muito áspero, assim, e ele não passava muita confiança pra ele, não. Ele achou que ele ia ser meio reprovado, eu acho. Acho que ele pensou que ele ia ser reprovado. Mas ele foi aprovado, ele falou que ele ficou uns 2 minutos olhando pra cara dele, e aí passou. E aí agora é só esperar 10 dias chegar em casa, porque a gente pediu pra entregar em casa. Não tem que pagar mais nenhuma taxa, é só chegar em casa e esperar. E a gente ficou muito, muito, muito feliz. E quando chegar é só partir o Miami, partir o Mickey. E aí foi isso, a nossa experiência. Eu contei só pra tirar um pouco da dúvida, porque eu tinha muita dúvida, então eu acho que vai ajudar alguém esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se tiver mais alguma outra dúvida relacionada a isso, só deixar nos comentários que eu respondo. Então, beijinho, tchau, tchau!